Vamos ouvir agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 12 do Coríntios, versículo 26, diz assim: se um membro sofre de todos os membros, pode ser ele é um membro a trata com carinho. Todos os outros constitui ele. E no capítulo 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, cada de sua parte é um dos seus membros. De Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos tudo de Cristo. Tudo de nosso corpo, nossos membros, nossos pensamentos, nossa mente, tudo é do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Messias, Ele é o caminho, Ele é a verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 28 diz assim: na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores e depois os que têm o dom de milagre e dom de cura e de socorrer, de governar e falar diversas línguas. Que nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 29 diz assim: são todos os apóstolos, são todos profetas, são todos doutoros. E no versículo 30 diz assim: fazei todos os milagres, tem todas a graça, a cura, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. E no versículo no versículo 31 diz assim: expirai o dom dos superiores, e agora ainda vou indicar vós o caminho mais excelente de todos. Agora vamos pular para o 13, né? No versículo 13. No capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse de línguas dos homens e dos anjos, e se não tivesse caridade, sou como o bronze que soa, ou como símbolos de retinas. E no versículo 2 diz assim: que eu tivesse dom da profecia, conheceste todas as misericórdia, os ministérios, todas a ciência, mas que tivesse toda a fé, pronto de transportar montanha, e não tiver caridade, não sou nada. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, ensina, né? E no capítulo 13 de Coríntios, no versículo 3, diz assim: e ainda que distribuísse todos os bens em sustentos dos pobres e dos que entregasse meu corpo para se queixasse de não tivesse caridade, nada valeria. Tem que ter caridade com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 diz assim: a caridade é espécie de caridade, é bondade, não tem inveja, e caridade não é orgulhoso, não é arrogante. E no versículo 5 diz assim: nem escutai, nem a candolosas, não busca a seus próprios interesses, não se irrita, não aguarda rancor. E no versículo 8 diz assim: não se alegra com a injustiça, mas a jurubelas com a verdade. E no versículo 7 diz assim: todas as culpas, todos crê, como espera, todos suportas. E no versículo 18, no versículo 8 diz assim: a caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, e dons de línguas cessará, e dom de ciência findará.
E no versículo 9 diz assim: e acessa a ciência pessoal, é nossa providência, é impertência. E no versículo 10 diz assim, quando chega o que é perfeito, imperfeito desespera. E no versículo 11 diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Por isso que é mais difícil a vida da gente, porque a gente não torna-se criança. Mas Jesus disse: torna-se criança para ter o reino, e o reino nós somos criança de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 13, do versículo 12, diz assim: vejamos como por um espelho esfumaçado, então veremos face a face. Hoje conheço as partes, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Nosso Senhor Jesus Cristo, com ele a gente é conhecido. E no versículo 13 diz assim: por ela substitui a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, é maior delas e a caridade. Agora vamos para o versículo 14, né? E no capítulo 14, do versículo 1, diz assim: acompanhai vós aos procurar caridade e esperai igualmente aos dons do Espírito, mas sobretudo as profecias. E no versículo 2 diz assim: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misericordiosas sobre a ação do Espírito. E no versículo 3 diz assim: aquele, porém, que profetizia fala aos homens pela dificulos, exaltai seus consolos. E no versículo 4 diz assim: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. E no versículo 5 diz assim: ora, desejo que todos falem em língua, porém muitos mais desejo que profetize. Maior é que profetize de que fala em língua, e não ser este é o interprete de que a Assembleia recebe a vendâncias. No versículo 6 diz assim: no capítulo 14 de Coríntios, no versículo 6 fala assim: suponhamos, irmãos, que eu fosse um convosco falando em línguas, que vós providenciaria a minha palavra, não vos disse relação em ciência e profetiza ou a doutrina. Nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando como que nós podemos falar, né? Com a palavra de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a falar em línguas, aprender a falar em ciência, e também nós temos dom de cura. Todo mundo cura, Jesus Cristo nos cura, nós alegre de nós estar com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo ama todos nós, vocês e todo mundo que está na palavra dele. Amém.